Boa noite a todos que nos assistem. Convido a cada um agora a se colocar em atitude de oração para juntos adorarmos o nosso Deus em mais um culto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos capacitando para que possamos prestar um culto agradável a ti. Que o Senhor nos ajude para que possamos testemunhar da tua graça e do teu amor para as pessoas que vivem à nossa volta. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso país neste momento e nos livrando, Pai, de todo o mal. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Vos Prostrai. Privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, relembrar-me de quem é e o adorar. Vos prostrai, vos prostrai. Eterno vos prostrai, reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado vos prostrai, ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra. Sua mão tem o poder da criação. Mas eu sei que cada simples prece ouve quando busco sua face em oração. Vos prostrai, vos prostrai. Ele é o Rei dos Reis, eterno vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais vos prostrai. Vamos louvar o Senhor agora com o hino do cantor cristão número 168, Chuva de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos
graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Agora vamos fazer uma leitura. Vamos abrir a nossa Bíblia para Salmos, capítulo 32. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor agora com o hino O Estandarte, hino de número 456 do cantor cristão. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal.
resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador. Pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Para encerrar o momento dos louvores, cantaremos o cântico Se o Meu Povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso culto de oração, separando agora um tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Convido todos, então, a acompanharem na palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos fazer essa leitura. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, pedimos ao Senhor a direção do Teu Santo Espírito
para compreendermos a Tua palavra neste momento. Que o Senhor nos ajude assim a abrirmos os nossos olhos e compreendermos a importância de desenvolvermos uma vida de oração diante do Senhor. Rogamos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, como o texto mesmo já nos traz, nós falaremos um pouco sobre a importância da oração. A oração ela deve ser uma prioridade na vida do cristão. Quantas vezes você ora diante das atitudes, diante das situações, na verdade, que acontecem na sua vida, quer sejam boas ou quer sejam más? Quantas vezes você está disposto a orar quando o seu dia começa ou a orar a Deus também quando o seu dia termina? Bem, diante de tudo o que acontece na nossa vida, nós devemos ter a oração como uma prioridade diante das questões que nós temos para enfrentar em nosso viver. Mas por que nós devemos orar? Por que a oração deve ser prioritária em nossas vidas? Eu quero ver com os irmãos nesse texto, de forma breve, 3 motivos, que revelam a importância da prioridade da oração em nossas vidas. Primeiramente, nós podemos observar que a oração deve ser prioridade porque é bom para todos. No versículo 1 e no versículo 2, ele vai nos trazer isso. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando Paulo aqui admoesta a Timóteo a, antes de tudo, orar por todos os homens, nós podemos notar aqui 2 aspectos que são destacados. O primeiro é justamente a questão da importância ou da prioridade da oração. Ele inicia o texto dizendo, antes de tudo, ou seja, prioritariamente, ore. E ele também fala sobre a abrangência, Ele fala da importância, da prioridade e também da abrangência dessa oração. Ele diz, ore por todos os homens, em favor de todos os homens. No capítulo 1, antes desse texto, Paulo ele falava sobre as falsas doutrinas em Éfeso e ele agradeceu a Deus porque Deus havia lhe colocado no ministério e ainda tinha lhe dado o mandamento que ele lutasse em favor do evangelho, em favor da boa doutrina. Mas é interessante que depois de falar sobre isso, sobre a sua missão, sobre aquilo que Deus havia encarregado ele e também aquilo que Timóteo deveria desenvolver, ele vai e diz, olha, mas antes de tudo, antes de começarmos, antes de desenvolvermos qualquer outra coisa, é importante que nós venhamos a desenvolver a oração. Então, quando ele diz admoesto-te, pois antes de tudo, ele está se preocupando primeiramente em colocar para Timóteo que ele deveria orar. Antes de tratar das falsas doutrinas, antes de tratar das outras coisas, a primeira coisa que ele deveria fazer era desenvolver a oração. Ele deveria orar. Infelizmente, muitas vezes nós não tratamos a oração como prioridade. Muitas vezes nós sempre colocamos tudo à frente da oração. Colocamos até mesmo o nosso serviço a Deus à frente da oração. Nós preferimos nos preocupar com as atividades, nós preferimos nos preocupar com a nossa ação, com o que nós temos que fazer, com como nós vamos fazer, do que nos preocupar, antes de tudo, a orar. Assim, irmãos, nós devemos preferir primeiramente orar ao Senhor, desenvolver primeiramente a comunhão com Deus através da oração. Quantas vezes nós já partimos para a oração com o nosso coração já inclinado e decidido a determinada situação, e não com o coração aberto e disposto a compreender e a avaliar a vontade de Deus em nossas vidas. Isso pode acontecer muito e acontece muito em nosso meio.
Quantas vezes nós buscamos ao Senhor em oração com o coração duro e não disposto a ser quebrantado pela vontade do Senhor que será expressa através da sua palavra ou através dos conselhos que nós venhamos a receber. Nesse sentido, nós devemos ter como prioridade a oração. Por quê? Porque é algo bom diante de todos os homens. E eu percebo que esse período que nós temos vivido de quarentena tem nos ensinado muito isso, né? O quanto é importante nós desenvolvermos a oração em primeiro lugar. Porque a nossa força, o nosso poder diante da situação que nós temos vivido é quase nulo, né? Nós não temos como solucionar todo o problema que envolve todo o mundo. Nesse sentido, Deus nos humilha e nos chama a compreender a importância de orarmos. Porque se tem uma coisa que nós podemos fazer e que é capaz de solucionar todo esse problema é a oração. Assim, a oração deve ser prioridade nas nossas vidas. Paulo diz que devemos suplicar, orar, interceder e render ações de graças por todos, né? Por todas as pessoas, em favor de todos os homens. Mas é interessante também que ele especifica algumas categorias, né? Ele diz pelos reis e pelas demais autoridades, para que tenhamos de modo geral, como ele fala, uma melhor qualidade de vida, para que possamos assim desenvolver uma vida mais tranquila e mansa. Ou seja, que os crentes venham a desenvolver uma vida com santidade e submissão. Portanto, a prática da oração beneficia a todos. Não é algo que traz bênção apenas sobre um grupo específico, mas quando nós nos dispomos a orar pelas autoridades, quando nós nos dispomos a orar por aqueles que estão à frente de nós, pelos nossos líderes, nós estamos orando pelo bem de todos. Isso é algo importante. E é importante também salientarmos que nessa época, quando Paulo trouxe essa exortação aqui para Timóteo, o imperador era justamente Nero. E Nero foi justamente aquele que, no período em que ele era imperador, Paulo seria preso e executado por sua ordem. Mas mesmo assim, ele traz a admoestação: ore pelas autoridades. Isso incluía o próprio Nero. Desta forma, irmãos, a oração não deve ser somente em favor dos crentes, mas também deve ser em favor daqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, daqueles que são incrédulos. Não devemos orar apenas em favor de pessoas boas, mas também de pessoas que não são boas, mas também de pessoas más. Nós devemos estar sempre dispostos a colocar os nossos joelhos em oração em favor daqueles a qual foi instituído a autoridade, como assim a sua palavra, a palavra de Deus, nos manda. Mas muitas vezes nós somos criteriosos e selecionamos a quem nós devemos orar por causa de posicionamentos ou qualquer outra situação. Mas isso não deve ser uma realidade na vida do cristão. O crente deve sempre estar disposto a orar pelas autoridades. Por quê? O texto nos deixa muito claro isso, para que nós venhamos a viver uma vida tranquila e mansa. Olha, irmãos, se nós não temos vivido vidas tranquilas e mansas em nosso tempo, talvez seja porque os crentes não têm orado por aqueles a quem foi instituído a autoridade. Não é mesmo? Nós precisamos desenvolver essa oração. Você ora pela sua família, você ora pelos seus irmãos, você ora diante das decisões que você tem que tomar na sua vida, você tem orado pelos seus pastores, você tem orado por aquele vizinho que lhe perturba e que tem atrapalhado em alguma coisa a sua vida, você tem orado pelo seu chefe que pode estar lhe maltratando ou lhe tratando com desdém, você tem orado pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito da nossa cidade. Que nós venhamos a desenvolver uma vida de oração, mas uma vida de oração em favor de todos, em favor daqueles a qual Deus tem instituído autoridade, em favor dos nossos líderes, porque através da prática da oração nós estaremos trazendo um bem para todos, para que assim nós possamos desenvolver uma vida tranquila e mansa. Desta forma, devemos usar a prática de oração em favor de todos e para o bem de todos. É assim que os crentes precisam desenvolver a sua oração. Mas um segundo motivo
pela qual nós devemos ter a oração como prioridade, é porque é algo que agrada a Deus. É agradável ao Senhor que os crentes venham a viver em oração. O versículo 3 nos diz: por isso, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Se você deseja de coração ter uma vida que agrade a Deus, então você precisa orar. Ore. Ore sempre, ore sem cessar. Em todos os momentos, tenha a sua consciência e a sua mente ligada a Deus e em comunhão com o Senhor. Deus, Ele nos ama. E Ele nos ama como seus filhos. E Ele se agrada de ter a companhia dos seus filhos. Qual pai que não, em sua sã consciência, não gosta de estar na presença dos seus filhos, de ter o amor dos seus filhos para com Ele? Da mesma forma, Deus se agrada da presença dos seus filhos e da comunhão com eles. Ele é o nosso Salvador e nós somos seus filhos. Mas alguém poderia questionar: se a oração é bom e agradável diante de Deus, por que que os filhos negligenciam tanto isso? Se realmente aqueles que são crentes dizem que são crentes porque querem viver para Cristo, porque querem viver para agradar a Deus, por que aqueles que deveriam fazer aquilo que agrada a Deus não fazem? É um questionamento interessante que pode vir diante de nós. Por que será que os filhos de Deus negligenciam tanto a oração, quer seja os cultos de oração, quer seja a oração individual ou a oração em seus lares? A resposta pode ser porque os filhos estão distraídos, estão desatentos, não veem mais valor em ter atenção, em ter devoção diante da atitude da oração. Como alguém que no caminho, que está indo, a pé para a sua casa, começa a prestar atenção nas coisas ao redor e não vê uma pedra que tem na sua frente e acaba tropeçando, está distraído com as coisas que tem ao seu redor e não quer mais desenvolver a concentração na sua mente ao orar. Nós podemos perder o interesse em nos concentrar em oração a Deus, em nos disciplinar e desenvolvermos essa disciplina da oração diante do Senhor. Porque nós vivemos num mundo onde tudo é muito rápido, onde as informações vêm e vão de forma muito instantânea, Um vírus que surgiu lá do outro lado do mundo, em questão de semanas, já estava aqui em nosso meio. As coisas são muito vai e vem, muito rápido. E nós, quando pensamos em parar ali, 5 minutos que seja, ou até menos, para nos concentrarmos exclusivamente em Deus, em conversar com o Senhor, a nossa mente parece que não processa mais isso da mesma forma. Nós precisamos tirar as distrações e precisamos nos concentrar melhor para fazer aquilo que agrada a Deus, que é a oração. Mas outro motivo pela qual talvez os crentes não estejam mais desenvolvendo e negligenciando o tempo de oração é porque eles estão sendo incrédulos, não têm mais fé. Um certo advogado do século passado, ele, muito inteligente, e em suas pesquisas ele acabava percebendo que nos livros de jurisprudência sempre tinha como algumas citações a Bíblia, E muito interessado ele foi buscar essas citações, E logo começou a conhecer as Escrituras e começou a ler e começou a ter interesse, pelos cultos dos crentes. Mas ele observou que todas as vezes os crentes oravam e eles pediam por avivamento, mas o Senhor parece que não lhes respondia. Até que ele viu na Bíblia que estava escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Os crentes então pediam por avivamento, mas parece que Deus não lhes concedia. Porém, ao continuar os seus estudos nas Escrituras, ele percebeu que ele não devia mais olhar com a perspectiva do porquê Deus não estava respondendo, como se houvesse algum motivo em Deus para isso.
Na verdade, ele percebeu que Deus não respondia porque os crentes não estavam orando com fé. O que faltava não estava em Deus, mas estava nos crentes, porque não tinham fé em suas orações. Nós temos desenvolvido orações fracas, orações que não têm fé. Mas devemos lembrar que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus com uma vida de oração, mas uma vida de oração não feita de forma mecânica ou simplesmente por obrigação. Uma vida de oração que é desenvolvida com fé, com realmente confiança de que nós estamos pedindo a um Deus que é dono de todas as coisas e que pode fazer todas as coisas, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Os homens, os grandes homens e mulheres de Deus que nós encontramos na Escritura, sempre são marcados por serem grandes homens e mulheres de fé, que oravam ao Senhor, buscavam a vontade de Deus. Por isso que Deus lhes atendia. E então, se nós também desenvolvermos uma vida de oração com fé, nós também ouviremos a vontade de Deus em nossas vidas através da sua palavra, através da pregação da sua palavra, e assim nós estaremos desenvolvendo uma vida que agrada a Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, e eu peço que você acompanhe comigo, 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Como nós vimos, a oração deve ser prioridade na nossa vida, porque isso agrada a Deus. Mas não é simplesmente o balbuciar palavras ou simplesmente aquele mantra de palavras decoradas e bem estruturadas que nós temos na nossa mente que vai agradar a Deus ao sair dos nossos lábios. Deus vai se agradar quando nós orarmos a Ele com fé, com confiança, quando nós buscarmos a Ele segundo a vontade dEle, para que Ele assim nos dirija segundo o querer dEle. Deus, Ele não quer simplesmente robôs, mas Ele quer vidas, pessoas que colocam diante dEle vidas, e isso vai ser agradável a Ele. Assim, irmãos, que nós venhamos a desenvolver orações com fé, porque muitas vezes, ao invés de buscarmos e querermos desvendar qual o problema em Deus para que Ele não nos responde, nós devemos pensar em nós. Por que eu não tenho sido assim alvo da resposta de Deus? Entende? É óbvio que muitas vezes Deus ele vai responder não conforme aquilo que o nosso coração estava inclinado a querer. Muitas vezes as respostas das nossas orações que vêm de Deus serão até estranhas para nós. Mas se nós oramos com fé, oramos buscando a vontade de Deus e agradar a Ele, a resposta que vier dele será, então, favorável em nosso coração, porque nós, assim, estaremos dispostos a compreender que aquilo que Ele está nos respondendo é o melhor para as nossas vidas. Como a própria palavra nos diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem de acordo com Deus e não de acordo conosco. Entendem? Desta forma, se nós queremos realmente desenvolver uma vida que agrada a Deus segundo a sua vontade, é essencial nós, assim, desenvolvermos uma vida de oração. A oração deve ser prioridade em nosso viver. Mas um terceiro motivo do porquê a oração deve ser uma prioridade é porque a oração ela é fundamental para a salvação do pecador. A oração deve ser desenvolvida porque ela é fundamental para que pessoas venham a conhecer a Cristo e a se prostrar diante dele. É justamente isso que vai ser expresso do versículo 4 em diante, né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Essa passagem da Bíblia é muito forte e talvez uma das que expressa de forma mais clara o desejo de Deus de salvar o homem pecador. Há uma grande discussão nesse texto em relação ao significado da palavra todos, né, que é expresso aqui tanto no versículo 4 quanto no versículo 6. Se realmente aqui expressa que Deus, que a salvação, que o resgate, né, do preço pago pelo Senhor Jesus Cristo, no versículo 6, abrange toda a humanidade, todas as pessoas individualmente da humanidade. Se o desejo de Deus de salvar o homem pecador abrange todos os homens, né, todas as pessoas da humanidade de forma individual ou não, né? Então existe uma grande discussão em cima disso aqui. Mas é importante nós atentarmos como isso se relaciona com a ideia da prioridade da oração. Mas observando esse aspecto, Spurgeon, numa pregação que ele fez em 1858, em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele diz o seguinte: as palavras mundo e todo são usados em vários sentidos na Escritura, e raramente a palavra todos significa todas as pessoas tomadas de forma individualmente. As palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu algumas de todas as classes. Por exemplo, alguns dos judeus, alguns dos gentios, alguns dos ricos, alguns dos pobres, e não restringiu a redenção apenas aos judeus, como era comum pensar naquela época. Então, nós podemos perceber aqui que essa ideia que traz o texto ao falar que o resgate de Cristo foi por todos, não estava se referindo que Jesus morreu para que todas as pessoas individualmente da humanidade fossem salvas. Até porque a gente sabe que nem todas as pessoas morrem salvas por Cristo porque não creem nele. Certo? Então nós sabemos disso. Nesse sentido, a ideia que transparece aqui é que quando ele fala que o resgate de Cristo foi por todos, ele está falando que Cristo veio para salvar os pecadores. Homens pecadores de todos os tipos. Como nós podemos ver no versículo 7, Paulo ele mesmo se designa apóstolo entre os gentios, né? Ou seja, a ideia é que o resgate de Cristo não foi exclusivamente para os judeus, mas também foi para os gentios. Não é exclusivamente para os ricos, mas é também para os pobres e os humildes. Não exclusivamente para os reis investidos de autoridade, mas também para os cidadãos da sociedade ali comum. Nesse sentido, o resgate de Cristo foi por todos os homens, por todas as pessoas, por pessoas de todas as nações da terra, certo? Desta forma, compreendendo então que pessoas de diversos lugares, como o da nossa própria cidade, vão conhecer e ser salvas pela graça salvadora de Cristo Jesus, nós podemos entender que é essencial que nós, como crentes, venhamos a desenvolver uma vida de oração em favor desses. A oração, se relaciona de forma fundamental com esse desejo de Deus que as pessoas sejam salvas. Tanto judeus como gentios, tanto ricos como pobres, pessoas de diferentes situações, raças, etnias, assim como nós encontramos na terra. Nós devemos orar para que a salvação alcance estas pessoas, não somente da nossa comunidade, mas também do mundo inteiro, porque essa é a vontade de Deus e é assim que Deus quer que nós venhamos a agir também. Nós devemos agir por meio da pregação do Evangelho, nós devemos agir por meio do nosso testemunho, agir por meio do investimento missionário, mas também devemos agir por meio das nossas orações. É essencial que nós venhamos a orar
por missões, orar pela salvação daqueles que estão perdidos em seus pecados, porque somente através das nossas orações e da pregação do Evangelho é que essas pessoas assim então ouvirão a mensagem da salvação de Cristo e assim serão alcançadas pela graça salvadora de Deus. Nesse sentido, você já parou para pensar porque tão poucas conversões há hoje em dia nas nossas igrejas? Será que não é por falta das nossas orações? Porque temos sido fracos e não temos desenvolvido oração em favor daqueles que estão perdidos em seus pecados? Os grandes evangelistas eram homens que passavam horas em oração pelas almas perdidas, que viviam em oração e em jejum por amor às almas sem Cristo. O que nós temos feito? Não estou dizendo que agora nós devemos largar tudo na nossa vida e passar o dia inteiro, então, em oração. Nem todos têm esse privilégio, né, de viver desta forma. Mas, no tempo que nós temos, nas oportunidades que Deus tem nos concedido, nos meios que Deus tem nos disponibilizado, o que nós temos feito? Como nós temos investido o nosso tempo de oração? Muitas vezes nós podemos estar sendo muito egoístas em nossas orações, orando exclusivamente por nós e exclusivamente por aquilo que nos afeta e que nos agrada, mas estamos nos esquecendo de orar por aqueles que precisam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pessoas de todas as nações no mundo inteiro estão perecendo porque não conhecem ao Senhor Jesus. Mas nós, como povo de Deus, devemos levantar as nossas vozes em clamor ao Senhor para que a sua graça salvadora alcance estas pessoas. E assim nós estaremos contribuindo com a salvação do homem pecador. Paulo, ele desejou que os irmãos orassem para que ele assim pudesse abrir a boca com intrepidez para pregar o Evangelho, como vai dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Nesse sentido, irmãos, nós devemos orar incessantemente pela salvação das almas perdidas. Nós vimos 3 motivos do porquê a oração deve ser uma prioridade. A primeira é porque a oração é bom para todos, né? Ela deve ser uma prioridade nas nossas vidas porque é algo que é bom para todas as pessoas. E assim devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade para que venhamos a ter vidas tranquilas aqui na terra. Segundo, porque é agradável a Deus. Deus se agrada quando nós oramos com fé, quando nós oramos assim confiando nele e buscando a sua vontade em nossas vidas. Desta forma, nós estaremos desenvolvendo uma vida agradável ao Senhor. E terceiro, porque é fundamental para a salvação das almas, das vidas que estão perdidas em seus pecados. Como a palavra nos diz, Deus ele deseja que os homens pecadores sejam salvos. Jesus Cristo ele se entregou para que o homem pecador seja salvo. Nesse sentido, é necessário que nós, como crentes, venhamos a orar e também a pregar o Evangelho diante das oportunidades que nós temos ao nosso redor e no nosso dia a dia. Uma observação que eu queria destacar aqui é a do versículo 8. Paulo ele coloca uma grande responsabilidade sobre os homens quando ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Quando ele fala homens aqui, ele não está se referindo ao ser humano. Ele está falando dos homens mesmo, certo? Dos varões. Por isso que na nossa tradução atualizada traz que os varões orem em todo lugar. Portanto, Paulo queria que os homens crentes orassem em todo lugar, com as vidas dignas diante do Senhor e também com sinceridade. Mas aqui fica a exortação para nós que somos homens, porque infelizmente muitas vezes parece que o que menos ora na família cristã são
os homens, para a fraqueza espiritual do lar e a crise ministerial nas igrejas. Muitas vezes os que têm menos interesse em orar são os homens. Agora, homem, Senhor, avalie a sua vida espiritual. Quanto tempo você tem tirado para orar a Deus? E observe a responsabilidade que Paulo aqui instrui Timóteo a passar para os varões da igreja, que eles orassem em todo lugar, que eles estivessem sempre dispostos a viver uma vida constante de oração. Aqui não está tirando a responsabilidade das mulheres, né, das esposas, das mães de estarem em oração. Não. Pelo contrário, a ideia aqui está justamente em colocar sobre aquele que é o cabeça do lar a responsabilidade de desenvolver e de conduzir a vida de oração da família. Que nós, então, como homens, não venhamos a ser negligentes diante disso, mas que venhamos a ser reconhecidos como homens de oração. E é algo até difícil de encontrarmos em nossos dias, porque muitas vezes a gente reconhece muito as mulheres de oração, mas que venhamos a reconhecer as irmãs que vivem em oração, mas também os irmãos, os varões que são líderes e cabeças dos lares, que também são homens de oração. Desta forma, a oração deve ser prioridade nas nossas vidas. Vamos começar, a partir de hoje, a orar mais, a buscar mais ao Senhor, para o bem de todos, para termos mais comunhão com Deus e para que mais vidas venham a ser salvas dos seus pecados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que nós venhamos, ó Deus, assim a desenvolver vidas de oração, mais dispostos, mais disciplinados e que estão assim, ó Deus, mais voltados a ter uma comunhão contigo. Senhor, nos ajuda a lutarmos contra os nossos pecados, contra o pecado da preguiça, contra o pecado da falta de concentração, da distração, para que assim, ó Deus, no tempo que nós venhamos a dedicar a Ti, nós venhamos a desenvolver orações firmes e fortes, orações confiantes, com fé, de modo, ó Deus, que assim nós venhamos a buscar o bem a todos, nós venhamos, ó Deus, a Te agradar e assim que vidas possam ser alcançadas e salvas pela Tua graça através das nossas orações. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nesse momento, você pode estar justamente tirando um tempo para estar orando ao Senhor, né, compartilhando deste tempo de oração com a sua família ou então com outro irmão através de uma chamada, ligando para outra pessoa e juntos nós podemos estar tirando este tempo para orarmos ao Senhor. Convido todos então a orarem neste tempo, pelos pedidos de oração que os irmãos podem estar compartilhando nos grupos da igreja, certo? E assim, todos juntos vamos estar unidos orando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até o próximo culto. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres vis aqui. Guia-me sempre no teu caminho, vem rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu
Deus.